Então, muito bem, Deus abençoe. Eu quero compartilhar com vocês esse texto que está fixado aí, Lucas 21, do versículo 25 ao 36. Lucas, capítulo 21, do 25 ao 36. Oi, Flávio, beleza? Que bom, tá tudo bem em casa? Como é que está lá a pequena Lívia, todo mundo, Eduardo, tá todos bem? Que Deus abençoe vocês. Então diz aqui, Lucas 21, de 25 a 36, diz: verá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vou ler de novo, ó que legal. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos. E aí, continuando, versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É um texto profético, é um texto para esse momento, eu acredito. E eu queria falar justamente sobre isso, né? Os avisos de Deus. Mas eu queria começar contando uma história, né? Isso já aconteceu comigo umas 3 vezes que eu vou contar. Uma foi lá na casa da irmã Zezé, que tá aqui, ela sabe. Eles riram até, né? Sabe essas portas de vidro, né? Essas portas de correr. Se elas não estão sinalizadas, né? A gente bate a cara mesmo. Isso aconteceu lá na casa de Zezé, né? O vidro lá limpinho, transparente, limpinho do jeito que tava. E eu desse tamanho, foi um barulhão naquela porta, né? Até hoje eles lembram, não lembram? Né? Zezé tá rindo aí, kkkk. Isso já aconteceu outras vezes comigo em outras casas já. Por isso que toda porta de vidro tem que ter um aviso, tem que ter alguma coisa, uma listra, um negócio diferente, com cor, né? Enfim, porque você, ainda mais vidro transparente, é difícil, a gente mete a cara mesmo, tá certo? Então, queridos, como que os avisos são importantes, não são? E quantas vezes, pela falta da atenção a certos avisos que a gente tem no caminho, né? A gente erra o caminho, a gente não presta atenção na placa que fala, né?
a tantos metros ou tantos quilômetros, né? Fique à esquerda, né? E quantas vezes a gente passa por isso, né? Porque a gente não está lendo os avisos. Os avisos são sinais, né? São sinais de alguma coisa, ou de advertência, ou um sinal de alerta, um sinal que nos ajuda no nosso caminhar, na nossa trajetória, né? Numa estrada, no caminho. Então, os avisos são de muita importância, né? E quantas vezes, por não prestarmos atenção nesses avisos, a gente realmente percebe um erro nosso, um fracasso, uma derrota. Por quê? Porque a gente não está vendo os avisos, não está prestando atenção nos alertas. E nesse caso aqui, no texto que nós estamos lendo e pensando na vida, né, na nossa vida, nessa terra, a gente precisa comparar e pensar assim, que na vida, na estrada da vida, há muitas placas e há muitas sinalizações, né? Né, Cida? Você tá rindo, né? Falando que eu tava sem óculos, com certeza. Acho que eu tava com óculos, não lembro. A Jô tá falando que aconteceu com ele também no bairro São Luís. Acontece, fica achando. Cuidado, pode acontecer com você também. Bom, o que acontece? O que eu quero continuar aqui? Vocês ficam me distraindo. Veja bem. Então na vida tem muitas placas de sinalizações, placas que vão nos anunciando, né? Vai nos mostrando. E a gente precisa ter isso. Às vezes a placa fala sobre nossa velocidade, a gente está indo muito rápido, né? Então anuncia alguma coisa, animais na pista, uma necessidade de atenção redobrada e assim por diante. Assim evitamos acidentes, né? E assim por diante podemos evitar um monte de coisa, né? Quantas vezes nós temos problemas por não enxergarmos esses avisos, né? E aí eu pergunto, por que em muitas ocasiões não damos importância a essas advertências? Por que será? Porque a gente já conhece o caminho, né? Eu já sei. Não, já sei. Será? Bom, existem muitos fatores que nos levam a não perceber essas sinalizações, esses avisos, né? Mas, quando se fala da palavra de Deus, irmãos, os sinais que Deus tem dado são muito claros. E se nós não pararmos para pensar, definirá muitas coisas na nossa vida. O nosso futuro, principalmente nosso futuro com Deus, está relacionado a esses sinais, a esses avisos que Deus tem nos dado. Quando a gente vai olhar na palavra de Deus, nós temos muitos exemplos a respeito disso. Um exemplo disso é Noé. Noé soube, né? Deus mostrou para Noé, né? Sinalizou para Noé a respeito do dilúvio. E colocou a Noé uma palavra de construir uma arca. Irmãos, a construção da arca provavelmente durou 100 anos. Lembremos que naquela época o homem vivia muitos anos, né? Então 100 anos foi o tempo da construção da arca. E nesse período Deus usou a arca para sinalizar para as outras pessoas o que iria acontecer. E como diz o texto bíblico, as pessoas estavam se casando, trabalhando, vivendo, fazendo tudo como se nada tivesse acontecendo. E Deus mostrando aquilo como um sinal, como um aviso. E as pessoas não estavam notando. Irmãos, as coisas não acontecem de um dia para a noite, não. Entendeu? As coisas acontecem paulatinamente. Em casa a gente pode perceber isso, os problemas
internos, os problemas em casa, se a gente não parar um pouquinho para pensar, né, analisar, muitas vezes, nós vamos passar batido. E aí quando a gente assustar, o trem já aconteceu, o problema apareceu, e aí o que a gente vai fazer? Aí, como diz, quando já entornou o caldo, né, o negócio fica mais feio. Tem gente que acha que pastor é resolvedor desses problemas, quando o problema já chegou já virou, já derramou, já tá tudo, já não tem. Aí vem atrás do pastor, como se o pastor pudesse resolver um negócio que já está, né, derramado há muito tempo. Não tem jeito, irmãos. Aí não há pastor que faz milagre, né? Não tem pastor, na verdade, que faz milagre. Então, a gente tem que atacar a situação ainda no início, ainda lá nos primeiros avisos, nas primeiras sinalizações. É ali que a gente tem que, puxa vida, está acontecendo esse negócio, vamos lá, vamos resolver, vamos ouvir, vamos tratar, vamos resolver. Não é verdade? Então, Noé é um exemplo disso. E devido às más condutas da humanidade, que ela foi destruída pelo dilúvio, mas Deus sinalizou com a vida de Noé e com a construção da arca. E o povo não quis ouvir, não queria ver, né? Um outro exemplo é o profeta Samuel. Ele avisou a Saul que Deus o rejeitara como rei e que tinha escolhido outra pessoa para governar o seu povo. Está lá em 1 Samuel 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 26 e 29. Né? Mas Saul, como é que Saul resolveu isso? Como é que ele tratou essa advertência de Deus? Né? Ele também não fez nada. Pelo contrário, só piorou mais a situação. Irmãos, queridos amigos, vamos prestar atenção no que Deus está fazendo. Vamos parar para analisar as coisas. Não vamos fugir dos problemas. Eu acredito e entendo que muitas vezes, por causa da fuga dos problemas, é que a gente cai em mais desgraça. Porque a gente quer achar um subterfúgio, a gente quer achar alguma coisa para nos agarrar. É nisso que as pessoas se prendem a muitos vícios. Cigarro, bebida, drogas, prostituição e assim vai. Porque na verdade ela quer uma válvula de escape. Ela quer resolver seus problemas e muitas vezes isso não é nem consciente, viu? É muito inconsciente também. Mas não vamos tratar de méritos nesse caminho, não. Vamos dizer o seguinte, que os problemas não podem ser tratados empurrando elas. Por quê? Porque se sinalizou alguma coisa, é para ser resolvido. Quando nós temos um probleminha no carro, quem é motorista sabe, só de ligar a chave do carro, muitas vezes a gente já sente alguma coisa. Ixi, o carro está com problema. Parece que a bateria vai arriar, né? A bateria já está sinalizando aqui. Quando acende uma luzinha lá no painel do carro, você pode ficar prestando atenção. Vixe, está acontecendo alguma coisa, deixa eu ver o que é. Né? Às vezes o carro já está sinalizando que está superaquecendo, né? E aí está faltando água no radiador, enfim, está faltando alguns elementos ali para corrigir aquela situação. E se você falar, não, essa luz aí está acendendo porque ela quer, né? Vamos deixar ela aí. O carro vai parar. E o carro vai ter problema sério, né? Então a gente precisa dar mais atenção aos avisos que acontecem. Não é assim tão simples, né? Que acontece, os problemas aparecem, mas muitas vezes muitos problemas são sinalizados, são avisos e a gente precisa parar para ver. E eu acredito que Deus está avisando a nós, avisando o mundo do que está acontecendo. Um outro exemplo é lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 16, nós temos uma declaração de Deus para a tribo de Judá, né? Dizendo, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes.
É lógico que precisamos ler o contexto, mas Deus estava sinalizando para Judá que algo estava errado. Eles estavam indo pelo caminho errado. Deus estava avisando eles e eles não fizeram nada. Nada. Gente, se o aviso chegou é para fazer alguma coisa, não é não? Você percebe quantos avisos de Deus há na palavra de Deus? Por vezes agimos como filhos desobedientes e não damos ouvido ao Pai, né? Não queremos ouvir. E um dos anúncios divinos mais importantes encontra-se lá em Isaías 9,6. É uma leitura muito próxima da que eu li hoje, Isaías 7, que fala: o Messias vem. E lá fala: prepare seus corações. Mas a grande parte do povo daquela época que ouviu essa grandiosa profecia, que estava relacionada ao nascimento de Jesus, né? Rejeitaram, não ouviram, né? Não se atentaram para o aviso de Deus a respeito do Messias que viria, né? E aí Jesus veio, morreu em nosso lugar para dar a vida eterna, e quem crê nele, né, será salvo. Então, se você já entregou sua vida a Jesus, um aviso: anuncie o evangelho a outras pessoas, para que todos tomem conhecimento do que Deus foi capaz de fazer por amor às suas criaturas. Então é o nosso papel, e Deus está no... Eu acredito que esse momento que estamos vivendo é um aviso duplo: para o mundo passar a ouvir a Deus, e o aviso para a igreja para proclamar ainda mais a palavra. Por fim, na estrada da nossa vida temos um último aviso, uma placa na qual está escrito: o Messias voltará. É o que a gente leu em Lucas 21. Tudo isso é para nos avisar que Jesus está voltando. Eu tenho visto às vezes os irmãos estão mandando aí, de pessoas que estão vendo coisas lá na Índia, lá não sei na onde, sinais no céu e tal. Bom, não querendo duvidar de nada, não duvido, nem fico especulando ou criando polêmica em cima disso, mas uma coisa é certa: aqui no texto que nós lemos em Lucas 21, fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então eu fico com essa parte. Por que esses sinais? Por que Deus está sinalizando? Para nós que lemos a palavra e conhecemos a palavra, é para a gente exultar a Deus, ficar de cabeça erguida e esperar que a nossa redenção está próxima. Então, irmãos, vamos ficar alertas, em vigília. É o que Lucas fala: preparados, né? O aviso de Deus é para a gente ficar em alerta, preparados, porque a gente precisa estar preparado para esse encontro definitivo com Ele. E aí eu pergunto: você está preparado? Você está pronto? Se não está, se prepare. E se está, continue em alerta. Não baixa a guarda, não. A minha frase do dia é essa: quem ignora a sinalização divina sofrerá consequências por causa da sua imprudência. Então guarde essa frase. Quem ignora a sinalização divina sofrerá consequências de sua imprudência. E se Deus está nos avisando, irmãos, então vamos ficar alertas. Amém?
Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um grande Abacuque, né? Um grande abraço. E aí, tchau, tchau.